Redes para iniciantes Data Center. O que é Data Center, né? É uma área onde ficam centralizados os equipamentos principais de TI. Então, servidores, normalmente, né? Responsável pelo processamento, armazenamento e disponibilização de dados e aplicações. Outros sinônimos que aparecem, né, para Data Center, usados antigamente, vamos dizer assim, CPD, Centro de Processamento de Dados, sala de servidores, sala cofre, sala dos servidores, a sala de TI, algo do tipo assim. Nos anos 70 e 80, era comum as impressões serem centralizadas também nos CPDs, né? As impressoras eram muito caras, tinha uma impressora só numa empresa, então as coisas eram todas centralizadas lá. Esse conceito, claro, obviamente mudou, né? Ao longo do tempo aí, pela criticidade, né, da disponibilidade dos serviços de TI, principalmente, das questões de segurança e pela complexidade, né, inerente aí nesses avanços tecnológicos. Então, exemplos de CPDs das antigas aí, esse aqui é um CPD da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS de Porto Alegre aqui, deve datar aí dos anos, final dos anos 70, coisa assim, anos 80. Aí começam coisas sem padrão nenhum, como uma sala tudo amontoado de servidores ali, de máquinas, de computadores e equipamentos de comunicação. Um aqui que é num depósito, não sei o que é isso aqui. Ainda assim, pessoal, ainda hoje, certo? É comum um canto qualquer de um prédio ser onde ficam os servidores, onde ficam os principais racks de comunicação. Isso é errado, certo? Isso é errado. Tem que ter um local próprio para isso, organizado, climatizado, seguro. Não é bota ali que sai funcionando, porque isso aqui na visão era, bah, que droga, tem que ocupar um espaço no prédio aqui para botar esses equipamentos. Será mesmo? Qual é a importância disso dentro de uma empresa? A mesmo de colocar isso de qualquer jeito? Não, né? Então tem organização de racks, por exemplo, né? Coisas mais organizadas, até níveis, né, de data centers que são de grandes empresas aí. Então os elementos principais, área física. Então a localização, né, do data center obedecer critérios técnicos para evitar inundações, riscos de exposição a materiais inflamáveis, materiais construtivos certificados, por exemplo, piso elevado. A parte de energia, né, uso de geradores, de no-breaks, manter o funcionamento, né, desses caras. A parte de climatização, então temperatura e umidade devem ser controladas. Então não adianta pegar o teu super servidor que comprou, pagou uma fortuna e botar numa sala empoeirada com um calor excessivo, não ter nenhuma questão de redundância de fornecimento de energia. Bom, tá feito aí, tá a receita do desastre, certo? Então, em relação à climatização, tem uma série de metodologias para isso, né? De tratar a questão de calor, né? De como é que se trata a parte de como flui, né, o calor dentro das salas, né? Então que seriam racks, o calor sobe aqui, ele vai passar por como se fosse um ambiente de resfriamento, o ar frio vem por baixo do piso, sobe e entra, né, nesses racks aqui de acordo com o posicionamento. Então aqui, por exemplo, estariam os coolers, né, os exaustores dos servidores aqui, e entraria o ar quente pela frente e sairia por trás aqui. Então tem uma série, isso aqui tem padrões, né, que definem isso. Tem normas que definem como deve ser feito isso. Bom, a parte de armazenamento, né? Então grandes volumes de armazenamento, de uso de discos, estão centralizados nos data centers. A parte de processamento, né, os principais elementos de processamento estão lá. Usa-se recursos de virtualização. Isso reduz bastante o número de servidores físicos, né? Mas dependendo do tamanho do data center, chega a milhares aí mesmo com virtualização. Os racks são as unidades principais, né, para guiar o projeto de uma construção de data center. Então, o projeto de data center começa pelo seguinte: quantos racks vão ser usados? Esse é o início da história, né? Aqui tem uma parte de posicionamento
de um data center. Então tem a parte onde ficam os racks, né? As filas de racks aqui, como eles são posicionados. Tem a parte de energização aqui. Tem a parte de suporte do data center. Tem outras salas adicionais aqui, de geradores, né? Que são geradores de energia. Aqui são no-breaks com baterias. Então tudo isso aqui são os elementos, né, de um data center conceitual, né? Básico. Bom, a parte de comunicação, a parte de rede é fundamental. Então aqui aparecem questões relacionadas a alto desempenho, a redundância. Não? Então é comum a agregação de links, tecnologias tais como Fibre Channel, para atingir várias dezenas até centenas de gigabits por segundo. Para interligar, por exemplo, servidores com unidades de armazenamento. Isso é bastante comum e usado. A parte de segurança, né? Parte física de segurança. Então, o que está envolvido aqui, né? Não é só o fato de ter ou não disponibilidade, né, do data center, se está em funcionamento ou não, mas tem um investimento de dezenas, centenas de milhões de reais em determinados locais. Não precisamos ir muito longe para chegar na casa dos milhões de reais no investimento no data center. Certo? Se a gente pensar em licenciamento de software agregado a equipamentos de comunicação, de energização, de climatização. Exemplo, um ar-condicionado de precisão chega próximo aí de quase R$1 milhão, só o ar-condicionado. Então imaginem o que está se tratando aqui. Então a parte de segurança, muito preocupante aqui em relação à parte de incêndio, de sinistros, né? Então tem dispositivos biométricos de vigilância. O suporte técnico também, fundamental, né? Então tem que ter pessoas para gerenciar isso. Essas pessoas são técnicas especializadas, né? Na parte de comunicação, na parte de storage, na parte de máquinas virtuais, de licenciamento de software, de backup. Então tem um universo aí, né, de pessoas que se envolvem, desde o projetista do data center até o usuário no final lá. Aqui eu vou mostrar um exemplo de um sistema de segurança em data center com uso de múltiplas camadas de segurança, né? Então, com leitor biométrico para entrada nas dependências do data center, para acesso à sala de racks. Depois, tem acesso para determinado rack. E esse cara aqui, então, que entrou, só teria acesso a este rack aqui. A abertura da porta, o acesso físico a esse rack. Então, chega a esse nível de segurança. Claro que isso aqui não é o dia a dia, não é a rotina da maior parte das empresas, certo? Estou dizendo que existem tecnologias que podem fazer isso. Existem umas categorias de data center que são classificadas em tiers, né? Como se fossem faixas, assim, de... não vou chamar complexidade, mas seriam de recursos, né? Do data center. Então tem Tier 1, é o nível mais básico de todos, né? Bastaria incluir um no-break e climatização, já estaria no nível Tier 1. Isso tem a ver com a disponibilidade, né, dos serviços, o que são oferecidos. No Tier 2, o salto já é bastante grande, né, porque tem que prover redundância para comunicação, para fornecimento de energia, tem que ter gerador, por exemplo. Climatização tem que ter redundância. Então, tudo isso, olha só, cada Tier desses vai aumentando o custo. E o envolvimento de tecnologias também. E a necessidade de administrar também, certo? No Tier 3, o nível de redundância, onde qualquer componente pode parar e não haverá disponibilidade. Então é o seguinte, eu posso desligar qualquer uma das coisas que tem no data center. Por exemplo, eu posso desligar uma parte do ar-condicionado e não vai afetar em nada o data center. Então imagine aqui que salta bastante o valor envolvido. Porque quando se fala redundância, se fala-se multiplicação de dispositivos, de licenças, né? De tudo que está envolvendo o funcionamento do data center. O Tier 4, esse é mais ainda, porque isso aqui envolve tolerância a falhas. Aqui no Tier 4 teria que ter dois fornecedores de energia,
duas empresas distintas, fornecedores de energia. Teria que ter provedores de internet com caminhos distintos. Então, assim, aqui bota cifrão aí. E aqui entram, por exemplo, Google, Facebook, Microsoft. Aqui é outro nível, certo? Então, o nível a se buscar, pelo menos, é um Tier 2. Esse aqui ainda é atingível aí para médias empresas. Tier 3, aqui grandes empresas. E Tier 4, grandes empresas que são provedoras de serviços. Bom, aí já estamos no outro patamar, certo? Mas em relação a isso, como uma estatística aqui, o Tier 1, por exemplo, permite uma disponibilidade de até 28,8 horas no ano. O Tier 2, 22 horas. O Tier 3, 1,6 horas. O Tier 4, 0,4 horas. Certo? Isso aqui seria uma parada para manutenção, ou coisa do tipo. Não é uma parada inesperada, certo? Seria uma parada pensada, ok? Esse cara aqui, num ambiente que não tenha nada, aquele servidor ali atirado atrás da escada, vai ser muito mais que 28 horas. E o que quer dizer isso aqui? A tua rede vai ficar fora, num ano, 28 horas. Teus servidores, teus serviços, tuas aplicações, 28 horas. É isso que quer dizer isso aqui. Certo? Isso é disponibilidade, que é calculado em porcentagem de horas do ano. Então isso aqui é bastante, certo? Isso aqui é bastante. Não é que seja um dia e mais 4 horas. Isso aí podem ser vários eventos, né? Várias paradas separadas, ok? Então, para chegar nesse nível aqui de 0,4 horas, que é 40% de uma hora, né? Isso aqui dá 24 minutos que pode ficar fora. Imaginem só, num ano. É uma coisa absurda, certo? É um negócio realmente muito, muito complexo. Aqui tem um mapa de data centers, esse site aqui, Data Center Map, que mostra alguns data centers, né, que se tornaram, né, essas informações públicas. Então aqui tem registrados 73 no Brasil. Então tem muitos data centers aí espalhados pelo mundo afora, ok? E aí é legal porque tu pode ver as características desses data centers, diz qual é o tier deles. Legal de dar uma olhada aqui. Muito bem. Então assim, pessoal, em relação a data center, né, os padrões têm que ser seguidos a partir de documentações públicas, como é o TIA 942. Ele é um padrão para construção de data centers. Então segue uma série de normas, melhores práticas para a construção de data centers. Não, né, e envolvem, por exemplo, desde a entrada, né, dos equipamentos de provedores, a parte dos racks, né, parte de rede, a chegada de informações de dispositivos de telecomunicações, onde fica a parte de suporte. Então, existe já uma documentação, um padrão relacionado a isso. Foi-se o tempo que eu vou construir uma sala e botar meus servidores. Existem documentações para isso. E devem ser seguidas, porque são melhores práticas, certo? Outra coisa também importante aqui, para a gente finalizar em relação ao data center, isso aqui é na verdade, uma sociedade americana que trata de coisas relacionadas à climatização. Então, aquecimento, refrigeração, ar-condicionado. E aqui tem a recomendação desses caras para uso em data centers. A evolução, certo? Então, se tinha aqui 2004, temperaturas em data centers de 20 a 25 graus, umidade relativa de 40 a 55%. Em 2008, 18 a 27 e a umidade maior, 60%. Em 2015, 18 a 27, 60%. O que eu quero dizer aqui? Qual é o entendimento das pessoas em relação à climatização de data centers? Tem que manter a temperatura mais baixa possível. Isso não é verdade. Por favor, pessoal, não é verdade. Se vocês analisarem
qual é a faixa de trabalho de um servidor físico, ele vai trabalhar tranquilamente aí acima dos 30 graus. Então, se tu trabalhares num data center com temperaturas de 22 graus, até 27 graus, olhem bem, até 27 graus é aceitável. Por que botar 18? Sabe o que acontece quando tu bota 18 graus numa sala e tu tem que manter essa temperatura? Tu vai gastar de forma exagerada energia para fazer isso. Sabendo que os servidores, os equipamentos vão criar calor. Então, pessoal, bom senso. 22 graus, 23 graus é mais que suficiente se estejam mantidas essas temperaturas num ambiente onde tem servidores, switches, equipamentos de armazenamento e etc. Então isso está em recomendações, certo? Isso não é achar. Tem que ler os padrões. Então, pessoal, isso é o básico de data center. Como eu falei, existem especialistas, certificações, padrões para data center. Aqui é uma visão mais genérica sobre esse universo aqui de data centers.